Mensagem número 59, em louvor do equilíbrio, baseada numa passagem da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, onde Paulo diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda malícia. E Emmanuel comenta: na própria senda comum, surpreendemos a ação do equilíbrio que exclui todo o assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, cliques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera. Impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim do domínio da viciação e da crueldade. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Então, pessoal, vejam que nessa mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, a passagem que foi extraída da Epístola de Paulo, ela fala exatamente sobre a necessidade de nós, como praticantes espirituais, purificarmos nossas mágoas, nossas marcas mentais negativas. Porque quando ele diz, quando o apóstolo diz que nós temos que retirar de nós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria e toda blasfêmia, ele está falando exatamente daquelas marcas mentais que nos levam a praticar ações não virtuosas que, por sua vez, geram karma negativo e esse karma negativo, por outro lado, obstaculiza a nossa caminhada em direção à perfeição espiritual. Então nós, como praticantes da doutrina espírita, como seguidores da doutrina espírita, temos esse dever, ao mesmo tempo que também podemos dizer, temos essa necessidade de purificar todas essas imperfeições que ainda graçam no nosso mundo interior, para que possamos cada vez mais abrir os horizontes da senda espiritual que vai nos conduzir à felicidade genuína. E aqui Emmanuel ele desenvolve um raciocínio muito interessante, porque e ao mesmo tempo que muito interessante, muito pedagógico, porque sabendo das nossas tendências ainda muito materialistas, ele procura, antes de falar sobre o mundo interior, dar exemplos do cuidado que nós temos com tudo aquilo que se refere ao mundo externo. Então ele cita exemplos bastante interessantes dos diques que a gente constrói para prevenir que o mar adentre as moradias, as ruas e as destrua. Ele fala dos para-raios que nos protegem dos raios, dos relâmpagos. Ele fala dos esgotos que nós construímos para manter nosso ambiente limpo, e fala também dos sistemas habituais de limpeza
que nós costumamos cultivar no ambiente doméstico, ou seja, em nossas casas. Então tudo isso para nós é comum, é uma realidade, a gente tem esses cuidados, né? Por quê? Porque a gente consegue enxergar no mundo externo os perigos a que estamos submetidos se não tomarmos essas providências, se não nos protegermos contra essas irrupções das forças naturais. Entretanto, logo depois de dar esses exemplos, Emmanuel vai fazer a advertência de que no campo do espírito nós não costumamos ter o mesmo cuidado. Ou seja, nós não costumamos ter esse mesmo cuidado que temos com o mundo externo em relação ao nosso mundo interior, né? É interessante, inclusive, que quando ele aponta essa falha de atenção para o mundo interior, ele também diz que quem tem essa desatenção é o homem desavisado. Isso é interessante da gente observar. Porque o que é um homem desavisado? O que é um ser humano desavisado? É o ser humano que não está aplicando em sua vida aquela recomendação de Jesus: orai e vigiai a fim de não cairdes em tentação, né? Que é uma recomendação de Jesus para que nos voltemos, ou pelo menos voltemos a nossa atenção para o nosso mundo interior, para vermos também que aí também residem muitos problemas que precisam ser purificados, que precisam ser superados, né? Por exemplo, uma explosão de raiva, ela é comparável no mundo externo à ocorrência de um relâmpago, que se não houver um para-raio protegendo o ambiente, esse relâmpago ele simplesmente transforma tudo em cinzas, né? A mesma coisa são as explosões de raiva em relação ao nosso mundo interior. Ela transforma em cinzas o nosso equilíbrio. Ela nos conduz para um desequilíbrio intenso que pode muitas vezes, inclusive, levar não só ao cometimento de ações não virtuosas, mas também ao cometimento até mesmo de crimes, né? Quantos crimes passionais não se devem a momentos de impulsos raivosos que as pessoas não souberam conter, né? Muitos dos crimes passionais que nós vimos apresentados na imprensa, né, nós vemos depois o autor sendo avaliado ou analisado em seu comportamento como uma pessoa que normalmente era tranquila, uma pessoa normal, uma pessoa comum, mas que num momento de explosão raivosa perdeu completamente o controle e tirou a vida de alguém ou tentou tirar a vida de alguém. Então isso é comparável ao raio, né? Um raio que mata, né? Um raio que transforma em cinzas a nossa vida interior, né? O raio da raiva transforma em cinzas o nosso mundo interior. Inclusive, também, Emmanuel chama atenção não só para esses momentos de ação impensada, né? Que muitas vezes o ser humano invigilante pratica, mas ele fala também das doenças psicossomáticas. Quando ele diz que quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera, né? Os crimes nós já falamos aqui, né? Crimes que se configuram no extravasamento da cólera. Mas ele cita também as enfermidades que nascem dos pântanos da amargura, ou seja, as enfermidades, né? As doenças que hoje a medicina contemporânea chama de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque a medicina já percebeu que o nosso estado interior tem reflexos sobre o funcionamento do nosso corpo físico, né? Nosso estado de ânimo influi sobre a circulação do nosso sangue, sobre nossos batimentos cardíacos, sobre a nossa pressão, né? E a longo prazo podem até, se nós cultivarmos maus hábitos mentais, deteriorar até o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro, né? Nos tornando muitas vezes até incapazes de resolvermos os problemas mais comezinhos da nossa vida cotidiana, né? Então é por isso que Emmanuel vai então se dirigir àqueles seres humanos que, ao contrário daqueles que ele lá atrás chamou de homens desavisados,
são aqueles que buscam um caminho de redenção, que é a palavra que ele usa aqui, ou seja, um caminho de desenvolvimento espiritual que conduza ao equilíbrio esse que vai servir de base, vai servir de alicerce para que tenhamos uma caminhada espiritual segura, uma caminhada espiritual ou livre de tropeços, ou pelo menos uma caminhada na qual, mesmo tropeçando, nós saibamos rapidamente retomar o equilíbrio e, portanto, continuar na senda que vai nos conduzir à libertação de todo sofrimento, né? E para isso, Emmanuel fecha a sua mensagem nos dando um conselho prático muito direto, né? Quando ele diz que à frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão. Então vejam que o que Emmanuel está aqui nos propondo é que nós desenvolvamos a habilidade de transformar, de transmutar as energias da irritação, as energias da agressividade, as energias do desalento em materiais para a construção de nossa paz interior. Isso é uma tarefa que demanda tempo, que demanda trabalho, que demanda esforço, né? O esforço de nos observarmos, de nos mantermos muito atentos à forma como reagimos às circunstâncias nas quais estamos envolvidos, para que possamos aproveitar até mesmo aquelas circunstâncias negativas para purificar as marcas mentais que ao longo desta vida ou de inúmeras outras vidas que já tivemos, permitimos por invigilância que se desenvolvessem em nosso interior. O objetivo da nossa senda espiritual é que nos tornemos seres que tenham poder sobre seu mundo interior. E a equanimidade, que a gente tanto cita aqui, é a virtude que expressa essa ação de poder que nós podemos utilizar no mundo, não nos deixando arrastar por paisagens mentais negativas. É isso que Emmanuel está propondo aqui na conclusão da mensagem, né? Quando ele diz que à frente da irritação, do desalento e da agressividade nós devemos oferecer a paz, é exatamente uma proposta, né? Nós podemos traduzir tranquilamente essas palavras como uma proposta de cultivo intenso da equanimidade, que é essa habilidade de transmutar energias negativas em oportunidades de crescimento interior e em cultivo da nossa paz interna. E Emmanuel, na última frase da mensagem, ele vai dizer que tudo isso nós devemos fazer porque é em nós que guardamos o nome do Cristo empenhado em nossas próprias vidas que o reino do amor deve começar. Olha o que ele está dizendo aqui quando diz que guardamos o nome do Cristo empenhado em nossa própria vida. Por quê? Porque se nós nos propusemos a seguir esse caminho da verdade e da vida que Jesus nos propôs e o qual agora nós estamos tentando compreender a partir das luzes que emanam do conteúdo doutrinário do Espiritismo, se nós estamos fazendo isso é porque nós realmente desempenhamos o nome do Cristo em nossas vidas. Então é por nós que deve começar o reino do amor. Isso aqui é muito interessante porque se a gente refletir profundamente e amplamente sobre esta afirmação, nós vamos perceber então que nós não devemos cobrar dos outros as atitudes corretas. Nós devemos sim nos tornarmos exemplos de atitudes não só corretas, mas de atitudes elevadas, de atitudes que consigam trazer para os ambientes mais agitados, para os ambientes mais trevosos, uma vibração de pacificação e uma vibração que possa iluminar as mentes e os corações
para que, em meio a manifestações de possível desânimo, de possível agressividade, nós possamos ser um incentivo a que as pessoas saiam do desalento e entrem num universo de maior pacificação interior, de maior lucidez mental e, consequentemente, de maior bondade de maior bondade e compaixão em seus corações. É isso que Emmanuel está nos propondo, né? Que nós sejamos exatamente esse exemplo de cultivo do reino de amor dentro de nós. Por quê? Porque toda a transformação do mundo começa no interior dos seres, né? Nós não podemos construir uma casa de tijolos usando madeira. Portanto, nós não podemos construir um mundo melhor se não tivermos seres humanos que se proponham melhorar-se para, progredindo, poderem trazer para o mundo um sentido e um impulso de evolução que contribua para o crescimento não só individual, né, de cada um de nós, mas também para o crescimento coletivo da humanidade, que nesse momento de transição planetária tanto necessita de exemplos de tolerância, de perdão e de amor.